Bom dia, bom dia! Vamos lá, pessoal. Hoje eu comecei a live para falar sobre sucesso e fui sabotado pela internet. É isso aí, né? Significa que o assunto é muito pesado, né? O assunto é tão pesado que a internet não aguentou e a minha conexão caiu. Acontece, né, pessoal? Então, nunca tinha, olha, sinceramente, eu já estou fazendo live aqui esse ano praticamente todos os dias e pela primeira vez eu tive uma queda da minha conexão, né? Então, significa que o assunto é bem pesado mesmo. Vamos lá, vamos falar sobre isso aí, realmente. Agora eu tenho certeza que o assunto eu deveria mesmo falar sobre isso, né? Agora que eu tenho certeza mesmo. Então, pessoal, estava dizendo para vocês o seguinte, e se cair de novo a conexão, eu volto de novo, tá? Aqui eu vou persistir até o final dessa live, tá? Até porque um dos motivos que gera medo das pessoas de sucesso é a persistência. E a persistência tem muita relação com muita coisa na nossa vida, tá? Mas, enfim, vamos começar, como diz o goiano, vamos principiar desde o começo. Vamos lá. Então, eu estava dizendo para vocês que eu trabalho com constelações familiares e eu também disse que muitas pessoas pensam que as constelações familiares só trata de problemas familiares ou de casal. E sim, constelação familiar trata essas coisas, mas não é somente isso, pessoal. Principalmente, o objetivo das constelações familiares é ajudar você a compreender melhor a maneira como você está conectado com a sua vida, como você hoje conta a sua história, tá? Todos nós temos uma maneira de reagir em detrimento do conjunto de conhecimentos que nós temos. Então, hoje, o que você é? Você é uma pessoa que repete padrões, você é uma pessoa que simplesmente está repetindo um monte um conjunto, né, de condicionamentos que foram colocados em você, ou você é uma pessoa que todos os dias desbrava, todos os dias faz novas descobertas, todos os dias você acorda e fala assim, hoje vai ser um dia diferente, porque eu tenho consciência de mim, porque eu sei quem eu sou, porque eu conheço todas as minhas habilidades, as minhas capacidades, eu entendo quais são todos os meus problemas e eu tenho autoconhecimento para eu lidar com todos os meus problemas e por isso todos os dias eu crio, eu cocrio, eu realizo. E a verdade, gente, é que isso não é verdade, né? A maioria das pessoas não fazem isso e infelizmente eu vejo muitas pessoas falando sobre cocriação, sobre sucesso, sobre resultado, e a gente tem que tomar consciência de algumas coisas. Não que eu esteja dizendo que existem abordagens que são menos impactantes e outras são mais impactantes. Existem sim aquelas que são mais impactantes, sim, mas conforme também já nessas lives já disse para vocês, que todo problema que a pessoa tem, primeiro passo que você precisa identificar é onde esse problema se origina na vida dessa pessoa. Se é um problema de comportamento, se é um problema de habilidade, se é um problema de ambiente, então você tem muita coisa que você pode fazer e você consegue, então, num curto espaço de tempo, ter resultados, tá certo? Então você consegue. Então, quando você vai, por exemplo, para um processo de coaching, né? Quem é coach aqui, é importante você ter essa consciência que o coach, o máximo que ele vai é atuar no nível de crenças, o máximo. Daí para frente, o coach não tem ferramentas, porque você vai para a identidade, você vai para a filiação, você vai para o sistema espiritual, você vai para o sistema que é o sistema, né, o ambiente sistêmico de fato, que são os campos morfogenéticos de uma pessoa, e aí você não tem ferramenta. Então você precisa de um terapeuta sistêmico que tenha ferramentas mais elaboradas para que ele então consiga, até porque o coach ele não é terapeuta, a não ser que ele tenha ferramentas de terapia, tá, pessoal? Então, é importante primeiro, já que a gente está começando o nosso bate-papo e falando um pouco por que te gera medo o sucesso, né? Aqui eu já quero deixar uma frase gravada no seu coração, tá? A mãe
é a cara do sucesso. Então isso eu quero já deixar gravado no seu coração. Tá? Então todos nós temos uma origem, todos nós temos uma história, e essa sua história ela é muito forte na sua vida. Se você ignorar a sua história, se você ignorar o seu passado, você está ignorando a sua mudança, você está ignorando o motivo pelo qual muitas vezes você acorda e não consegue prosperar, render e gerar os resultados que você quer, tá? Então a gente precisa entender que nós temos uma relação muito forte com o nosso passado e muitas vezes essa relação que a gente tem com o nosso passado é uma relação de dor, é uma relação de desafios, é uma relação de escassez que muitas vezes foram colocadas em nós, tá? Tem muitas pessoas que pensam que pelo fato de terem tido um bom relacionamento com seus pais, por exemplo, o pai foi carinhoso, a mãe foi atenciosa e os pais tinham dinheiro, então tem muitas pessoas que pensam que o fato de terem tido um passado dessa maneira, elas têm uma vida hoje muito boa. E aí eu sempre digo o seguinte, a melhor maneira de você saber se a sua vida está bem ou não é você olhar para os seus resultados. Tá? A melhor maneira é aquela coisa, diga-me com quem tu andas, eu te direi com quem tu és. Aí eu vou fazer aqui vou parafrasear, pegar essa frase e parafrasear ela e dizer assim, diga-me quais são os seus resultados, eu direi qual caminho que você está seguindo na sua vida. A verdade é essa, tá? Tem muitas pessoas que elas fazem o quê? Elas chegam num patamar da vida delas e elas falam assim, eu prefiro ter esse tipo de resultado e dizer que eu tenho uma vida boa do que eu avançar. Porque é aquela coisa, se ela está aqui, já está tendo o resultado, o que ela faz? Ela simplesmente para porque ela tem medo de avançar, tem medo de seguir adiante. Então, eu conheço muitas pessoas que têm um resultado bacana, mas que é isso que eu acabei de dizer para você. Existe sim algo internamente dentro dela que diz assim, não dá mais um passo, não mexe no time que está ganhando, porque senão você pode ter um problema muito sério. Então, aí você vê de fato uma pessoa que tem uma casa boa, às vezes ela tem um carro quitado, mas é só isso, né? Infelizmente, eu vejo muitas pessoas se conformando com esse tipo de pensamento. Ah, o meu objetivo é ter uma casa boa e um carro quitado. Se eu tiver isso, eu tenho uma vida realizada. Se eu tiver isso, eu tenho tudo que eu preciso, né? Então eu vejo muitas pessoas se conformando com esse tipo de pensamento. Não estou dizendo, gente, que isso é errado, tá? Mas o que eu estou dizendo é que a gente tem que olhar para esse movimento da maneira certa. Porque, infelizmente, tem muitas pessoas que acabam olhando para isso por conta do medo, porque elas não querem avançar, elas não querem dar o próximo passo. Exatamente porque tem muitas pessoas ainda que interpretam mal a questão do dinheiro, né? Tem muitas pessoas, então, que entendem muito mal essa questão do dinheiro. E, gente, é aquela coisa, se você olhar para a Bíblia, né? Então vamos lá na Bíblia mais uma vez, você vai olhar para a Bíblia e você vai ver uma passagem que é a passagem bíblica dos talentos, que teve um servo que recebeu 10 talentos e ele dobrou os talentos, teve um que pegou os talentos e enterrou, e teve outro que simplesmente gastou os talentos. Então essa pessoa, por exemplo, que fica com esse pensamento de falar assim, eu prefiro ter uma casa e um carro quitado, é mais ou menos aquela pessoa da Bíblia que está pegando os seus talentos e enterrando eles, né? Porque ela prefere então ter essa vida de resultados, morando bem, tendo uma casa boa e não aperrear a cabeça, né? Porque tem muitas pessoas que pensam que o sucesso é aperreação, tem muitas pessoas que pensam que o sucesso é dor, tá? Então tá aí uma outra frase importante para você gravar no teu coração. Muitas pessoas então atribuem ou se conectam com o sucesso entendendo que o sucesso é dor. E na verdade, gente, isso não é dor, sucesso não é dor. O que é dor? Dor é você permanecer na ignorância. Dor é você permanecer longe de um conhecimento que vai proporcionar a você uma vida plena, a oportunidade de você levar, por exemplo, para os seus filhos uma mentalidade totalmente diferente. E aí, muitas vezes, você vê esse tipo de atitude que os pais às vezes têm, passando isso para os seus filhos. Então você começa a ver alguns filhos
que acabam adquirindo esse tipo de pensamento, que começam a acreditar que não tem que avançar na vida, que não tem que dar o próximo passo na vida, que não tem que olhar para as oportunidades. E a verdade, gente, está aqui então uma outra coisa importante, tá? Quando você tem medo do sucesso, você não aproveita as oportunidades da vida. E, gente, a oportunidade não é aquele negócio que as pessoas falam, que tem muita gente que fala, né? A oportunidade é uma deusa desdenhosa que quando ela passa por você e você não agarra ela, você perde ela para sempre, tá? Então tem muitas pessoas que levantam aquela ideia de, nossa, eu perdi a maior oportunidade da minha vida, e aí ficam se lamentando porque um dia lá atrás tiveram uma oportunidade, poderiam ter feito uma coisa. Gente, todos os dias você tem uma nova oportunidade. Não vou ficar fazendo palavras bonitinhas, motivacionais, para dizer que você todos os dias, quando acorda, você tem uma oportunidade. Não. O que eu quero dizer para você é que quando você está num fluxo de conhecimento, quando você entra no fluxo de entender melhor você, esse movimento de olhar para dentro de você, ele gera para você todos os dias novas oportunidades. Você tem condições de fazer uma leitura muito mais crítica, uma leitura muito mais apropriada da realidade. E através dessa leitura, através dessa percepção que você vai tendo, isso faz com que você se conecte à realidade de uma maneira diferente. Todos nós temos oportunidade, sim, de nos conectarmos à nossa realidade de uma maneira muito forte, sabe? De você olhar para as pessoas, de você se conectar às pessoas, de você viver um fluxo, uma relação muito saudável com muitas pessoas. Mas às vezes a gente não faz isso, a gente não cria esse fluxo. Hoje é importante a gente entender que a base de tudo, a base de muitas coisas são as relações. É através da relação, do relacionamento que você tem com as pessoas, que você arruma oportunidade de trabalho, que você cria novos clientes, que você faz novas amizades, que você vive novas emoções. O ser humano, nós somos seres sociáveis, a gente vive em sociedade, a gente não vive em caverna, a gente não vive no mato, né? No sentido de dizer que você não é um bicho pré-histórico que está ali fechado e pronto, não. Mesmo aquelas pessoas que moram em zonas rurais, elas têm ali os seus vizinhos, vão ali, visitam. Esse final de semana, por exemplo, passado, eu fui lá na chácara dos meus pais, passei um dia por lá e eles têm uma relação muito saudável com os vizinhos ali na zona rural, na qual eles sempre estão ali. Então, pessoal, mesmo você vivendo afastado de uma sociedade, não significa que você tem que ser um ser simplesmente fechado para as pessoas. Então, a gente vê muitas pessoas perdendo grandes oportunidades da vida, por quê? Por uma série de pensamentos, por uma série de historinhas que muitas vezes você vai contando para você. E quando você então entra nessas historinhas, quando você então se conecta a todas essas informações, isso não te dá força, isso não te dá entusiasmo, não te dá energia, não te dá a motivação que você precisa para você gerar os resultados que você quer, ou seja, para você alcançar o sucesso na sua vida. Então, gente, sucesso é o quê? Sucesso é construção, é igual um prédio. Tá? Imagina um prédio, você precisa primeiro fazer o quê? Você tem que fazer um bom alicerce. Se você não tem um bom alicerce nessa construção, você de fato vai ter um prédio que daqui a pouco ele vai desabar. Eu vejo muitas pessoas, por exemplo, construindo relações de qualquer jeito, fazendo negócios, seguindo a vida delas, construindo a vida delas de qualquer jeito. Ou seja, não tem conhecimento. Você pegaria um imóvel que você tem, um lote que você tem, e daria para uma pessoa que não tem nenhuma noção do que é construção? Eu tenho certeza que não, você jamais faria isso. Até porque se você entrega isso para uma pessoa que não tem noção de construção,
ela não vai fazer um alicerce bom, ela não vai fazer uma estrutura boa, e daqui a pouco essa casa vai desabar, essa casa não vai crescer, essa casa não vai te proteger. Qualquer tempestade que vier, igual essa semana aqui em Goiânia, tá chovendo pra caraca, chuva forte mesmo, chuva com vento. Então uma chuva dessa já teria derrubado toda a estrutura da casa, já teria colocado tudo a perder. Então, pessoal, a gente tem que entender que o sucesso é construção e eu preciso primeiro de um bom alicerce. E é sobre isso então que eu quero falar um pouquinho com você. Porque o alicerce da construção, de sucesso de uma pessoa é o quê? Você entender a sua história e como você se conecta a ela, tá? Tem muitas pessoas que, de diversas maneiras, têm, então, um sentimento, ou emoções, ou bloqueios que atrapalham elas de progredirem na vida delas. Então, eu vou trazer para vocês aqui algumas percepções, ok? Algumas informações bacanas para que você então aí, se você quiser fazer a sua anotação, anote, ou você grave aí no teu coração, na tua mente, para que você então, a partir daqui, siga a sua vida, tá? Então, primeira coisa aqui no alicerce é você entender as dores emocionais que você carrega na sua vida, tá? Muitas vezes você carrega dor emocional por amor. Como assim, Saturnino? Eu carrego dor emocional por amor. Sim, porque todos nós fazemos parte de um sistema familiar. Você tem uma história familiar, ok? E como nós fazemos parte de uma história familiar, nós temos a história dos nossos familiares em nós, né? Então você querendo ou não, você aceitando ou não, você carrega essa história, ela faz parte da sua vida, ela faz parte do seu DNA, faz parte da sua história. Então se você nega essa sua história, se você não se conecta a essa dor emocional que você carrega por amor dos seus familiares, você não se conecta de fato à sua vida. Gente, aqui você tem que gravar uma coisa muito importante, tá? Todos nós temos uma origem e eu devo honrar a minha origem. Quando eu nego a minha origem, eu nego a vida, a minha vida. E quando eu nego a minha vida, eu vou levar consequências sérias para os meus filhos. Então, depois a gente também pode falar sobre isso, tá? Uma live falando sobre quando você nega a vida e quais são as consequências de você negar a sua vida, tá? Então, você pode ter vindo de uma família de assassino, de estuprador, você pode ter vindo de uma família que fez coisa errada com as pessoas no passado. Independente disso, gente, você tem uma história e você tem que honrar essa história, tá? Isso é facultativo, isso é importante, tá? Então você veio de tudo isso, você é a origem do amor de duas pessoas que, independente se elas estão juntas ou não, ou se depois do que elas fizeram elas se odiavam ou não. Ah, Saturnino, mas quando a criança ela é fruto de um estupro, aí depois a gente conversa sobre isso, tá? Porque também tem pessoas que são frutos do estupro. E aí a gente também tem que falar um pouco sobre isso, tá? Porque mesmo vindo e a criança ela vem através desse processo, a gente tem que entender um pouco essa história dela, tá? Mas vamos lá, vamos pegar esse ponto aqui, deixar ele aqui do lado e aí a gente continua falando sobre isso. Então, mais uma vez, posso depois falar uma live sobre quando você vem quando uma criança, então, ela nasce e ela é a origem, então, de muito sofrimento para a mãe dela, tá? Então, tem muitas crianças que geram muito sofrimento para a mãe, que geram muito peso. E aí, eu só quero deixar uma coisa muito clara aqui. A criança não tem culpa, ok? A criança não tem culpa. Você nunca tem culpa disso, tá? Você é fruto, sim, de um amor. Você é fruto, sim, porque se você tem a vida, se você recebeu a vida, você recebeu o amor. Agora, como você lida com a sua vida é outras coisas, tá bom? Então, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais nisso. Então, todos nós recebemos um grande presente, vida. Todos nós recebemos isso. Mas hoje, você entende que você não está vivendo a sua vida, que você não está vivendo, que você não está seguindo conforme aquilo que se esperava de você, tá? Então, quando você vem para o mundo,
você tem o direito de viver a sua vida, você tem o direito de construir a sua história. Só que, quando você nasce sendo fruto desse amor, né, de duas pessoas, evidentemente, eles acabam não entregando para você tudo o que você precisa para você seguir a sua vida, porque eles não sabem entregar para você, tá? Hoje eu vejo muitos pais, tem pai, tem mãe aí, que, enfim, tem os seus filhos, e a gente pensa que a gente está entregando amor para os nossos filhos. Na verdade, a gente não está entregando amor, gente. A gente está entregando outras coisas, tá? Na verdade, hoje, a relação que a maioria dos pais tem com seus filhos é uma relação de troca, tá? Infelizmente, é uma relação de troca. Hoje eu estou te dando algo e amanhã eu quero algo de você. Então, é uma relação de troca. Então, quando você tem essa relação de troca, na verdade, você não está entregando para os seus filhos o amor pelo qual eles precisam para que eles tenham a força necessária e vivam a vida deles e vivam a autenticidade deles. Até porque esse tipo de pensamento ele gera um nó na nossa cabeça, porque se você mais ou menos segue literalmente o que eu estou dizendo aqui, sem a visão sistêmica, você começa a entender que quando eu dou tudo para os meus filhos, eu faço essas crianças serem crianças fracas, serem crianças dependentes a vida toda. E a vida, ela oferece para nós só desafio. Então eu já tenho que, já na primeira fase da vida dos meus filhos, colocar desafio para eles ficarem fortes, porque quando eles crescerem e se tornarem adultos, eles conseguirem suportar os problemas, os desafios da vida. Então, esse é o pensamento que a gente aprende. Esse tipo de sentimento é o que é passado para nós e pelo qual a gente também passa para os nossos filhos. E aí, mais uma vez, você acaba não se conectando à visão sistêmica, tá? Sim, teoricamente, essa é a maneira que você tem que se relacionar com seus filhos. Que você então tem que mostrar que a realidade, que tem desafios, que tem tudo isso, que tem que tirar nota boa, mas eu não preciso deixar esse legado, passar esse legado dessa maneira. Eu posso passar um legado totalmente diferente, porque todos nós temos 3 maneiras de nos conectarmos à nossa vida. E aí, mais uma vez, eu preciso que você anote isso e que você grave isso no seu coração, tá? Quais são as 3 maneiras de você se conectar à sua vida? Você se conecta à sua vida de maneira racional, ok? Então, todos nós nos conectamos à nossa vida dessa maneira, racional. Todos nós nos conectamos à nossa vida de maneira emocional ou física, tá? Então a gente também se conecta à nossa vida dessa maneira e a gente também se conecta à nossa vida pela maneira espiritual, que não tem nada a ver com religião, galera. Não tem nada a ver com religião. Então eu preciso entender que Saturnino, eu tenho 3 maneiras de me conectar à minha vida, tá? Então, essas 3 maneiras de você se conectar à sua vida, ela é importante você passar para os seus filhos da maneira certa. Acontece que os pais, eles mal dão a visão emocional. Eles dão mais essa visão racional da vida. Tem que estudar, tem que tirar nota boa, tem que ajudar o irmão, tem que arrumar a casa, o papai te ama, a mamãe te ama. Então a gente faz muito esse negócio na base do visual, você entende isso? Então, ou seja, eu estou entregando muito pouco dessa percepção que os meus filhos precisam para que eles cresçam fortes, robustos, cheios de energia e se conectem à vida de uma maneira diferente. Aí você racionalmente está levando esse conhecimento para os seus filhos e pensa que o espiritual é levar o teu filho para a igreja e dar educação religiosa para eles. Não confunda, pelo amor de Deus, religião com espiritualidade. Quando você confunde isso, isso gera um bolo na sua cabeça e você não vai entender absolutamente nada, tá certo? A gente tem que separar o caminho da espiritualidade com o caminho da religiosidade, tá certo? Saturnino, no caminho da espiritualidade eu me conecto a Deus? Sim. No caminho da religiosidade eu me conecto a Deus? Sim. Ai. Aí então você fez um nó geral na minha cabeça agora. Por isso você tem que ficar aqui. Você tem que participar dessas lives para você ir aos poucos e adquirindo conhecimento.
Não dá para a gente ficar aqui um dia todo jogando informação na sua cabeça, até porque você não vai ficar aqui o dia todo, você tem um monte de coisa para fazer. Mas nas nossas turmas, nas nossas formações, né, de constelação familiar, eu ensino muito para os meus alunos. Então, eu ajudo os meus alunos, de fato, a se conectar dentro da sua vida espiritual, né? Olhar para a sua espiritualidade, compreender essa espiritualidade. Eu demorei, para vocês terem uma noção, né? Eu demorei muito tempo para entender o que é espiritualidade, gente. Demorei muito tempo, tá? Então, voltando aqui para esse ponto importante da questão da dor emocional que carregamos por amor, tá? Então, os nossos filhos, eles acabam, então, carregando uma dor emocional muito forte. Por quê? Por conta de tudo isso que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, quando você se conecta à vida dessa maneira, evidentemente, como que essa pessoa vai interagir com a evolução dela? Como que essa criança, quando ela se tornar adulto, ela vai se conectar ao sucesso, às coisas importantes da vida dela? Ela não vai se conectar da maneira certa, gente. Ela não vai olhar para isso da maneira certa. Por quê? Porque ela vai começar a entender que o sucesso é isso, o sucesso é dor, o sucesso vai fazer eu me tornar uma pessoa arrogante, o sucesso vai me afastar da minha origem. Enfim, você vê muito disso acontecendo na cabeça de muitas pessoas. E eu falo para vocês, eu olho muito para a minha jornada de transformação, tá? Eu tenho sim uma caminhada que eu venho há muitos anos me descobrindo, entendendo quem eu sou. E quando eu olho para mim, eu vejo que a minha vida emocional, eu carregava muita dor emocional, por amor. Eu carregava muito isso, porque, infelizmente, mesmo os meus pais querendo me dar todo o conhecimento, me dar toda a sabedoria, mesmo eu percebendo as tentativas que o meu pai e minha mãe tinha de demonstrar o amor deles, de fato, eu ainda sentia um vazio dentro de mim. Eu ainda sentia que faltava alguma coisa dentro de mim, tá? Então tá aí, quando você recebe de fato a vida, você se sente preenchido. E a verdade, gente, é que existe um incômodo que muitas vezes acontece com a maioria das pessoas. De novo, olha para o resultado que essas pessoas têm. É muito hipócrita você virar e falar assim, eu me sinto preenchido, não tem nada de ruim acontecendo na minha vida. Isso é uma ignorância absurda. Na verdade, quando você faz isso, você está falando só para agradar a mim, mas sinceramente, quem sou eu na sua história de vida? Então, eu não sou nada. Você não tem que falar aqui só para você ser aceito, para eu te dar parabéns e falar assim, olha, que lindo, que bom que você se entende. Gente, a gente tem que parar com essa hipocrisia. É essa bosta dessa hipocrisia que atrapalha a gente de viver a nossa vida. Porque a gente vê muitas pessoas aí com ignorância, vivendo a vida delas e pensando que tá tudo lindo. E, gente, isso é uma merda, tá? Eu não tenho que ficar arrotando para os quatro cantos que eu sou uma pessoa realizada, sendo que na verdade eu não sou, entende? É importante a gente reconhecer o princípio do sucesso na sua vida acontece quando você para de negar o seu passado, quando você para de negar a sua dor, quando você para de negar a sua ignorância. Tá aí uma outra coisa, então, que faz com que as pessoas, então, tenham medo do sucesso. É porque elas têm que ser sinceras com elas. Sabe, aquele momento da verdade mesmo, que você tem que escancarar a verdade na sua vida. E olha, eu não estou falando aqui, gente, quando eu falo sucesso, muitas pessoas pensam que é financeiro, somente, tá? E o sucesso não é só vida financeira não, gente. O sucesso é sucesso nas relações, o sucesso é sucesso no trabalho, né? O sucesso é na sua família, na relação de pai com filho, de mãe com filha, enfim, com todos os seus filhos, com seus pais, com seus irmãos, com a sua vida, com você mesmo. Então, quando a gente fala de sucesso, eu estou falando de tudo isso, porque tudo isso engloba. Infelizmente, muitas pessoas pensam que o sucesso é só quando você tem dinheiro. E quando você tem dinheiro, somente dinheiro, a gente tem que tomar cuidado com isso, gente, tá? Então,
Eu já disse várias vezes, reforço aqui, que o dinheiro, ele é consequência, gente. Ele é consequência de quando você está alinhado com você, quando você está alinhado com a sua vida, quando você está alinhado emocionalmente, quando você está alinhado espiritualmente, quando você está alinhado com a sua história, quando você está alinhado com tudo isso que você carrega em toda a sua vida. Por isso que a gente tem que aprender a olhar para a nossa história. Se você não aprende a olhar para isso, se você não tem essa visão sistêmica, evidentemente isso vai sobrecarregar a sua vida. E esse vazio, ele vai permanecer, gente. Tá? Esse vazio, ele vai permanecer. Então você olha, por exemplo, o momento pelo qual a gente vive. A quantidade de pessoas que são viciadas, não somente em drogas, né? Ilícitas, mas também lícitas. Tem tanta gente que toma um tanto de remédio por aí, fuma, bebe, enfim, é tanta coisa que acaba sendo viciada em doce, em açúcar, em chocolate, enfim. Você vê que existe sim algum desequilíbrio na vida dessa pessoa, tá? Saturnino, é possível eu trazer equilíbrio para a minha vida? Claro. O sucesso é isso, é quando você traz equilíbrio, é quando você entende você, é quando você então compreende esse vazio que você carrega dentro de você. Então, um dos motivos que eu então comprovo que de fato os nossos pais não deram a vida necessária para nós, o amor necessário, é que a gente tem esse incômodo dentro de nós, é que a gente carrega esse incômodo dentro de nós, que esse incômodo então ele acaba aplacando, ele acaba então impactando a nossa vida, tá? Sim, amanhã tem live nesse horário, todos os dias agora às 7h59 da manhã, galera, é só vir aqui 7h59, tá? Então, quando você tem esse vazio, significa sim que existe alguma coisa que não está certa, que não está alinhada, que não está ajustada, e eu preciso de fato entrar na compreensão de todo esse processo, tá? Então tá aí. Outra explicação importante é essa dor emocional que carregamos por amor, que a gente então vive a nossa vida, que a gente, na verdade, não é que a gente vive a nossa vida, eu estou vivendo a vida de outras pessoas, eu estou vivendo a minha vida baseado na expectativa de outras pessoas. Dentro das constelações familiares, a gente fala muito das ordens do amor, ou leis sistêmicas. Quais são essas leis sistêmicas? A gente tem a lei do pertencimento, do equilíbrio entre dar e receber e da hierarquia ou da ordem, tá? E eu vou falar um pouquinho agora dessa lei sistêmica, ou ordem do amor, chamada pertencimento, tá? Então, um dos outros motivos que faz com que você, então, tenha medo do sucesso é pelo pertencimento. Todos nós, conforme já disse para vocês, a gente tem uma história. Eu venho de algo, eu pertenço a um clã, eu pertenço a um sistema familiar. E esse sistema familiar pelo qual eu pertenço, eu sou leal a ele. Em algum nível, eu sou leal a esse sistema. Tá? E muitas vezes eu vejo muitas pessoas, então, por conta dessa lealdade inconsciente a esse sistema, fazendo o quê? Fazendo com que elas, então, se conectem à vida delas de maneira equivocada. Quantos filhos, então, que são leais a esse sistema, acabam fazendo o quê? Acabam, então, identificando ou se emaranhando com seus pais e vivendo uma vida baseado na vida dos seus pais. Ou seja, vivendo uma vida para atender às expectativas que os pais colocaram neles, né? Quantos pais, então, trabalham uma vida inteira, e a gente vê isso acontecendo, é muito comum você ver o pai trabalhando e o filho e a filha sabe que ele está ali se matando, que vai todos os dias para o trabalho, para quê? Para trazer o sustento, para trazer o melhor para essa família. Quando você olha para esse sofrimento do seu pai ou da sua mãe, o quanto você se emaranha com esse processo? O quanto que esse processo impacta a sua vida. Então você vê muitos filhos o quê? Emaranhados com o sofrimento do pai, ok? Emaranhados com tudo isso. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, com todo o perdão da palavra. Infelizmente, por conta da ignorância dos seus pais,
por conta da maneira como eles se conectaram à vida e porque faltou a vida para eles, porque eles não receberam o amor necessário dos pais deles, então eles têm essa vida de sofrimento e acabam passando esse sofrimento para você. Ou seja, eles estavam emaranhados com seus avós e às vezes você também acaba se emaranhando com eles. Eu falo isso porque eu olho essa história acontecendo na minha casa. Eu olho para a vida do meu pai e quantas vezes eu quis fazer o meu pai ficar orgulhoso de mim. Quantas vezes eu quis que o meu pai falasse assim, nossa, meu filho, eu sinto orgulho de você. Caramba, quantas vezes eu queria que o meu pai, em algum momento, em algum lugar, e eu tivesse ali, por exemplo, né, fazendo uma apresentação e eu desejando que o meu pai estivesse lá na plateia me olhando. Você vê esses filmes por aí acontecendo mais ou menos isso, né? Dos filhos ali fazendo uma coisa e aí olha para a plateia e o pai não está lá, a mãe não está lá. E isso gera, então, uma dor imensa dentro dessa criança. Então nós ficamos emaranhados com os nossos pais por conta disso, porque agora eu quero trazer orgulho, eu quero mostrar que eu venci, eu quero mostrar que eu dei a volta por cima. Então essa necessidade que a gente tem de mostrar para as pessoas, na verdade, o que acontece com você quando isso acontece, né? Na verdade você está querendo colocar as suas conquistas na prateleira das outras pessoas. Eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Eu tenho que mostrar para mim. Sou eu que estou vivendo a minha vida, não é o meu pai, não é minha mãe. Meu pai teve a oportunidade dele. Se ele decidiu viver a vida dele com sofrimento e ganhando o salário mínimo, essa foi a escolha dele. Agora eu não posso também entrar nessa história, entrar nesse fluxo. Ah, Saturnino, quando você faz isso, você não ama o seu pai. Gente, pelo amor de Deus, tá aí uma outra coisa que ferra com a cabeça da galera, tá? Porque tem muita gente, então, que pensa que tem que honrar pai e mãe. Já viu essa história? Honrar pai e mãe? E aí quando você entra nesse negócio de honrar pai e mãe, de você olhar para o sofrimento, de você honrar o sofrimento dos seus pais, isso tudo acaba com você. Sim, foram as escolhas que ele fez. Essa foi a maneira que ele enxergou a vida. Essa foi a maneira que ele se conectou com a vida dele. É isso. Aí você talvez nesse momento esteja pensando assim, o Saturnino não ama o pai dele. Muito pelo contrário, claro que eu amo o meu pai. Esse final de semana eu estava na casa dos meus pais. É que a maneira como a gente se conecta aos nossos pais, a gente tem esse negócio, né? De carregar dentro de nós aí esse tipo de pensamento, esse tipo de sentimento. A gente não pode, a figura do pai, a figura da mãe é muito sagrada. Eu não posso corromper a figura desse pai e dessa mãe. Então tem muita gente que se conecta a isso. Infelizmente, tem aquelas pessoas que se conectam com os pais de uma outra maneira, que é o ódio que às vezes tem do pai ou da mãe. Por quê? Porque o pai foi um crápula, porque o pai abandonou a casa, porque o pai bateu na mãe. Enfim, às vezes a gente vê algumas pessoas se conectando à história delas também dessa maneira. E aí, mais uma vez, do mesmo jeito, eu vou provar que eu serei diferente. Eu vou mostrar para eles que eu serei diferente. E aí eu vou construir uma vida baseado no quê? Baseado numa expectativa diferente. Não quero, nego toda essa história, não quero isso para mim. Também, quando você se conecta a essa vida dessa maneira, está lascando a sua vida. Está gerando muito sofrimento dentro de você. E isso vai impactar também o quê? As suas gerações futuras. Seus filhos também vão sofrer com isso. Pensa que não? Vai. Então, a gente tem que ter essa visão sistêmica para a gente se conectar à nossa história da melhor maneira possível, gente. Se você não faz isso, você está trazendo muita coisa, muitas consequências que vai, de fato, levar você para um sofrimento que nunca será aplacado, tá? Então, assim, a melhor maneira de você se conectar à sua vida é através do autoconhecimento, é através dessa percepção, é você entender essas histórias, é você, sabe, conviver com tudo isso. Deixa eu tirar a palavra conviver, porque a palavra conviver é viver com, né, como as pessoas dizem. E não é o conviver, é você olhar para essa história e você entender que ela não é sua. Essa história
é a história de outras pessoas que fazem parte do seu sistema familiar e que elas não tiveram, por exemplo, a oportunidade que você está tendo de agora estar aprendendo todas essas coisas, de agora você estar se conectando com tudo isso. Então, quando você começa a entrar nesse fluxo de conhecimento, você agora está tendo uma oportunidade que eles não tiveram e através dessa oportunidade você pode construir um novo legado, você pode transformar esse legado deles. Na verdade, o que mais gera felicidade para um pai e para uma mãe é ver que o seu filho, a sua filha construiu o legado da vida deles, tá? E a melhor maneira de você construir um legado não é você repetir o padrão que eles passaram para você. A melhor maneira de você viver o legado deles é você agora se conectar à sua vida da maneira certa e não fazer como eles fizeram, porque eles não tiveram a oportunidade de receber a vida dos pais deles, porque eles não receberam amor, tá? Eles não receberam o amor da maneira certa, na proporção certa, tá? E conforme disse, para eu entregar esse amor, não é fazer isso de maneira racional, não é olhar para o meu filho nos olhos e falar assim, papai te ama. Gente, isso não é amor, gente, pelo amor de Deus, tá? Isso não é amor, isso está muito longe de amor. Infelizmente, tem muitas pessoas que se conectam fisicamente às outras pessoas e dizem que amam. O amor é quando você se conecta a esses três campos que eu acabei de dizer para vocês aqui, no físico, racional, no emocional, né? que é também muito importante, e também no espiritual. Quando a gente se conecta a esses três níveis, gente, aí sim você tem condições de se conhecer. Então tá aí, primeira condição para você dar amor para os seus filhos. Primeira condição importante é você o quê? É você primeiro experimentar esse amor em você. Você tem que se preencher primeiro da vida. Senão, você não consegue dar para os seus filhos. E aí, mais uma vez, o motivo pelo qual você sabe que os seus pais não deram amor para você, porque eles não foram preenchidos pela vida da maneira certa. Porque quando a gente olha para os nossos pais, a gente vê o sofrimento. Eu vejo ainda muito sofrimento no meu pai, eu vejo muita dor na vida dele. E tem coisas que, sinceramente, não dá para eu ficar mexendo. Por quê? Primeiro, porque ele não vai se abrir a isso. Segundo, que ele já viveu a vida dele e enfim, o máximo que eu posso fazer agora, assim, por exemplo, com meu pai, é trazer em alguns momentos clareza, trazer em alguns momentos conexão. Porque se fosse para eu colocar ele, por exemplo, numa formação de constelação familiar e ele estudar o que eu aprendi, tá? Porque foi isso que eu fiz, né? Eu tive que aprender primeiro. Eu sou um eterno aprendiz. Bert Hellinger deixou 80 livros escritos, né? No total são 110 livros. Então tem muito livro para você ler do Bert Hellinger. E não adianta você só ficar lendo o livro, você tem que estudar a constelação familiar também, para você aprender melhor essas coisas. Ah, Saturnino, por que eu tenho que estudar constelação familiar? Não tem outras coisas aí? Não tem psicologia, não tem psicanálise? Tem essas coisas aí, todo esse conhecimento que é ofertado, que é oferecido para nós, tá? E o conhecimento, ele está aí. Eu estudei tudo isso, eu só não estudei psicologia, eu só não entrei numa faculdade de psicologia, mas eu estudei bastante psicologia. A psicologia, quem é psicólogo sabe disso, que a faculdade de psicologia, ela não ensina para você visão sistêmica, ela te ensina muita coisa, ela te ensina muita teoria, te ensina muitos conhecimentos, muitas práticas, muitas vivências, mas ela não te dá visão sistêmica. Então, muitos psicólogos acabam estudando as constelações familiares exatamente para quê? Para que eles tenham essa visão sistêmica, tá? Então, o conhecimento, ele é oferecido para nós. Tem muita gente que critica a constelação familiar sem conhecer. Eu era por exemplo, que eu criticava. Aí eu comecei a estudar a constelação familiar e comecei a entender que a constelação familiar, ela faz assim, ó, puf! Ela te revela uma realidade oculta que você não tinha consciência dela, que você nem imaginava o que era. Quem é aluno meu aí de constelação familiar sabe muito bem disso. A cada aula que a gente vai,
Cara, é muita descoberta, é muita consciência que você começa a ter da sua vida. É muita consciência de padrão que você vai carregando na sua vida. Então, por isso que eu tenho que estudar a constelação familiar para eu ter essa visão. Isso serve para um empresário, isso serve para um pai, isso serve para um terapeuta, para um coach, para um professor, para uma professora, para uma mãe, para alguém que vai iniciar um relacionamento de casal. Olha só, se os noivos, antes de se casarem, ou os adolescentes, estudassem constelação familiar. Cara, você teria uma realidade, você teria uma comunidade, você teria um grupo de pessoas conectadas com a vida totalmente diferente, gente. Por quê? Porque agora essas pessoas, elas iriam se conectar à vida delas da maneira certa. Elas iriam entender o que é verdadeiramente legado e elas teriam condições de se conectar ao legado verdadeiro da vida delas. Então, isso é importante para todo mundo, gente. A gente tem que levar o conhecimento das constelações familiares para todas as pessoas. O máximo de pessoas que você puder levar esse conhecimento. Porque isso é valioso, isso é sobre a sua vida, isso é sobre o seu progresso, isso é sobre a sua prosperidade, sobre a sua saúde, sobre o seu emocional, sobre a maneira como você está vivendo a sua vida, é sobre o dinheiro que você ganha, é sobre a sua carreira, a sua profissão, é sobre tudo pelo qual você está fazendo agora, gente. Então, infelizmente, eu fico, às vezes, inconformado, ou chateado, ou frustrado, né? A palavra frustrado eu estava procurando, porque a gente faz muitos movimentos aqui de constelação familiar. Eu tô daqui a pouco iniciando a segunda jornada das constelações familiares, tá? E aí, quantas pessoas que se cadastraram para participar do evento não vão participar do evento? Eu fico olhando para isso e eu fico assim, meu Deus do céu, por que esse povo não veio para a Semana das Constelações Familiares? Por que esse pessoal não se conectou às aulas? Por que esse pessoal não está assistindo? Esse povo está sofrendo, está precisando de ajuda, está passando por dificuldade, mas não vem para as aulas. Ah, Saturnino, mas você é o dono da verdade, você é isso. Não estou dizendo que eu sou dono da verdade. Eu só estou dizendo que eu estudei algo que me ajudou, que me deu uma visão, que expandiu a minha visão. Aí você pergunta para mim, qual é a outra ferramenta, qual é a outra metodologia que dá essa visão sistêmica da sua vida? Nenhuma. Nenhuma. Se tivesse, eu já teria estudado. Tudo bem, a PNL ela dá muita coisa. A programação neurolinguística, ela dá muito conhecimento para nós. Tanto que eu sou um eterno também estudioso da programação neurolinguística, porque realmente a PNL, ela também trouxe muito conhecimento. Ela me permitiu também ter uma visão bacana. Mas é você unir essas ferramentas, a PNL, a constelação familiar, porque sim, aí você consegue olhar para toda a sua vida, a racional, emocional e espiritual. E eu preciso enxergar a minha vida completamente. Eu não posso olhar só para a minha vida racional e tomar decisões racionais. Porque, na verdade, o que influencia você na sua vida não é o seu racional não, gente. Tá? Aí está aqui um outro ensino, um outro aprendizado muito importante. O que influencia a vida de uma pessoa é o sistema, é a sua espiritualidade. É isso que influencia o seu emocional e o seu racional. As suas decisões racionais que você toma hoje, elas são baseadas na sua história, na sua espiritualidade, no seu sistema. É isso. Querendo ou não, resistindo ou não, você concordando ou não, é assim que funciona. E não tem discussão sobre isso. A vida pela qual você vive agora, o sucesso pelo qual você teme, as dificuldades pela qual você tem, tudo isso que você está carregando na sua vida não é oriundo da sua vida racional. Então não adianta você ir para uma faculdade e ter formação formal das coisas e ter um diploma na parede. Quanta gente que tem diploma na parede tem sofrimento, porque a gente tem que entender, a gente não é educado nisso, gente. A gente vem de uma cultura, a gente faz parte de uma cultura e a verdade é essa. A gente já tem muito tempo
de que o Brasil existe. O Brasil foi descoberto em 1500, então já temos aí 521 anos que a gente vive, a gente vê a quantidade de miséria que acontece na vida das pessoas, ou seja, está mais do que provado que esse modelo não funciona. Esse modelo só funciona para algumas pessoas, não funciona para a maioria. É só você olhar. Aí você olha para os sistemas que tem de educação dentro do sistema político. Nenhum político vai levar a visão sistêmica para as pessoas. Por que não vai levar? Porque não é oportuno para eles. Só por isso, gente. Só por isso. Aí a gente fica aqui na base, sofrendo, tomando porrada da vida e daqui a pouco faz o quê? Se cansa, se rende ao sistema. Aí a gente fica caladinho porque não pode falar, porque se falar vai dar merda, porque se falar vai gerar um monte de problema. Aí eu fico aqui conformado. Eu me conformo com tudo isso, eu deixo esse tanto de coisa sobrecarregar, pressionar, eu deixo esse tanto de coisa simplesmente ser jogada na minha cabeça, ou seja, eu não sou vaso para ninguém cagar em cima de mim, não, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Então, sim, eu mereço uma vida de sucesso, sim, eu tenho oportunidade de construir um legado diferente, sim. Eu agora conheço melhor a minha vida. Eu agora tenho condições de conectar a mim. E aí, conforme eu estava dizendo para vocês, para eu então dar amor ou vida para os meus filhos, primeiro passo, a primeira condição é eu me preencher. É eu entender. É eu aplacar essa dor. É eu aplacar esse sofrimento dentro de mim. Enquanto eu não me preencher, eu não consigo levar esse conhecimento para os meus filhos. Não adianta você querer se conectar, papai te ama, mamãe te ama. Sai desse conto de fada, pelo amor de Deus. Sai dessa utopia que só faz as famílias fracassarem, sofrerem. Ah, Saturnino, não sei porque o meu filho me obedece mais. Não sei porque o meu filho usa droga, a gente não ensinou isso aqui dentro de casa, o meu filho tem tatuagem, o meu filho não sei o quê, a minha filha não sei o quê, minha filha dá para tudo quanto é homem por aí, os meus filhos são rebeldes. Eles estão em sofrimento e eles só precisam de uma coisa de você, o seu gesto de amor. É só isso que eles precisam. Mas aí é aquela coisa, você vai no psicólogo, e você não resolve os seus problemas. De novo, nada contra a psicologia. O psicólogo é importante, o psicanalista é importante, o coach é importante. Mas eles atuam no nível que precisa da visão sistêmica para que você então tenha totalidade da compreensão da sua vida. Gente, você quer compreender 100% a sua vida? Não adianta você se conectar a uma parte da sua história. Se você se conecta só à parte racional, emocional, você está conectando a uma parte da sua história. E a maioria dessas ciências que tem por aí, elas se conectam a isso. Emocional, racional. Acabou. Já era. Não vai se conectar ao espiritual. Por quê? Porque não tem visão sistêmica para isso, gente. E aí, a cada dia que passa, a gente está começando a entender. As pessoas estão começando a compreender, mas isso é devagar, está devagar demais ainda. As pessoas estão começando a entender que não é só emocional e racional. Não é só isso, que tem outra parada. Só que elas recorrem à religião, pensando que está resolvendo o seu problema espiritual na religião. Religião, gente, é uma outra coisa, é uma outra parada e não tem nada a ver com espiritualidade. Tá? Porque ainda assim, dentro da religião, você está trabalhando somente uma parte da sua vida. Você, na verdade, na religiosidade, você está trabalhando a sua relação com Deus. Ponto final. Relação com Deus. É isso. Qual que é o objetivo da religião? Religar o homem a Deus. Ponto final. Então a gente tem que entender isso. Então a sua vida, ela tem mais coisas envolvidas. E se você, por ignorância, tem muita gente que na ignorância levanta a bandeira. Deus é tudo para mim. Claro, Deus é tudo na minha vida, gente. Deus é tudo. Se você tivesse que pedir para mim colocar coisas na ordem, eu colocaria assim, ó. Primeiro,
Deus é importante, depois eu sou importante, depois as outras pessoas são importantes na minha vida. Eu não posso dizer, por exemplo, que o meu filho é mais importante do que eu, porque eu primeiro preciso estar bem, para eu fazer o meu filho ficar bem, tá certo? Então Deus é importante na minha vida. Ele deixou todo esse conhecimento para nós, tá aí. E eu não quero, né, quem acredita, como eu acredito, que um dia eu vou morrer, que um dia eu estarei na glória de Deus ou não, isso vai depender das minhas boas obras, né? Então eu tenho um pouco ainda desses pensamentos em mim, mas eu acredito sim que em algum momento, quando eu partir daqui para outra, eu tenho certeza que eu tive a oportunidade sim de me conectar a todos esses conhecimentos. E olha, se você perguntar para mim, Saturnino, se você pudesse lá atrás ter buscado esse conhecimento mais rápido na sua vida, você teria feito? Com certeza, eu teria feito. Hoje eu vejo que não está tarde, eu tenho 44 anos, então ainda sou muito novo, né? Ainda tenho muito pelo qual viver a minha vida, mas eu reconheço que eu poderia ter tido esse conhecimento antes. Então você que está aqui, eu não sei qual é a tua idade, e não desiste da sua vida. Se conecte a isso. Tá aí uma outra coisa, o motivo pelo qual as pessoas também elas temem o sucesso. Porque quando a gente olha para o sucesso ele é progresso, gente. O sucesso é evolução, o sucesso é ruptura, é você sair de um padrão e entrar no outro padrão. Então tem muitas pessoas que têm medo do desconhecido, têm medo de adquirir um conhecimento e perder a sua fé, de perder a sua origem, de perder o seu lastro, de perder a sua família. Então tem muitas pessoas que têm esse tipo de pensamento. Eu lembro que quando eu comecei a estudar constelação familiar, eu fui criticado por algumas pessoas. Algumas pessoas falaram para mim, cara, cuidado com isso, você vai perder sua fé em Deus, você vai... Gente, muito pelo contrário. Hoje eu vejo que assim, caraca, quanto ignorante eu já fui, meu. Então a ignorância, gente, ela é ferrada na nossa vida. Porque por conta da ignorância, a gente deixa de se conectar a todas essas oportunidades na nossa vida. Então, mais uma vez, eu vejo quantos alunos vindo para a Semana das Constelações e poucos, por exemplo, comprando os nossos cursos. Acabam investindo em coisa nada a ver, sabe? Vai ali, compra pizza, compra churrasco, compra televisão, compra celular, como se televisão e celular resolvesse o problema delas. Né? Não é que não é para você ficar sem celular, mas às vezes a pessoa está com um celular bom e aí vai trocar de novo, troca, já viu esse negócio? Aí vai comprar tênis, vai comprar um monte de coisa. Cara, eu tive um momento na minha vida que eu parei de comprar qualquer coisa para mim e comecei a investir em conhecimento. Investir. Então hoje eu vejo o quanto o conhecimento, o quanto esse conjunto de informações me ajuda na minha vida, me ajuda na solução de muitas coisas que eu carrego. Eu sou uma pessoa então realizada e 100%? Não, eu tenho vários problemas, vários problemas. No entanto, hoje eu tenho mais facilidade para lidar com isso. Tá? Então hoje eu tenho condições de olhar para a minha vida, de conectar a minha vida de uma maneira diferente. Pessoal, eu sei que a gente já estourou aí o horário, já são 9 horas e 2 minutos e o objetivo aqui é a gente fazer uma hora de live mesmo, para a gente trocar umas ideias. Espero que essa live então tenha ajudado você a se conectar um pouquinho aí à tua vida. O pessoal comentou aí, eu vou deixar essa live salva. Depois vai lá, faça seus comentários nessa live. É importante que você sempre faça comentários, porque é uma maneira de você ajudar, de você promover o meu trabalho, enfim, da gente então trocar uma ideia bacana, tá? E eu vou deixar então essa live salva aqui no meu feed. Outra coisa importante, eu vou deixar ali, abrir uma caixinha também de perguntas no meu Stories. Então, caso você tenha alguma dúvida, caso você queira fazer alguma pergunta, vai lá, me faça pergunta, tá? Sobre a live de hoje, sobre o que a gente trocou ideia. Fique à vontade, faça sua pergunta ou seu comentário lá na caixinha, porque assim eu vou saber que você está interagindo comigo, que você está animado, que você está gostando do que eu falo, tá? E lembre-se, dos dias 19 até o dia 22, a gente vai ter aí a nossa jornada das constelações familiares para a gente aprofundar mais nesse conhecimento, tá? Então,
vem para essa semana das constelações, vamos trocar uma ideia bacana, vamos aprofundar, vamos conhecer, enfim, é importante. Se está fazendo sentido aqui para você, esse nosso bate-papo, vem para a semana das constelações para a gente avançar mais ainda nisso, tá? Para que você então realmente se conecte a você, se conecte à sua vida, construa a tua trajetória. E amanhã, pessoal, de novo, 7h59, estou aqui para a gente continuar conversando. Venha, convide mais pessoas para a gente então trocar essa ideia bacana, beleza? Beijão no coração de vocês, excelente quinta-feira, amanhã é sexta-feira e tamo junto na live 7h59 da manhã. Valeu, pessoal, fiquem com Deus, gratidão, até mais.